Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Legislativa. No Conexão Legislativa de hoje, vamos falar do feminicídio e quais as diferenças do feminicídio para os crimes comuns. Eu recebo aqui na Rede Alesp a doutora Jaqueline Valles, que é jurista e vai conversar conosco aí sobre esse assunto. Doutora, seja muito bem-vinda a mais um Conexão Legislativa, tudo bem? Muito obrigada, Guga. Muito obrigada por ter me convidado. É um prazer estar aqui com vocês. O Brasil é o quinto país do mundo em mortes violentas, né, contra a mulher. E também, durante a pandemia, os níveis aí de feminicídio subiram cerca de 25%. É uma lei recente, doutor. Eu queria que a senhora falasse um pouco dela, até para elucidar o nosso telespectador qual a diferença, né, de um homicídio simples, doloso, qualificado e do feminicídio. Certo. Então, em 2015, houve uma preocupação do Poder Legislativo, até por iniciativa da presidente Dilma Rousseff, de ter enviado ao Congresso uma lei para que pudesse qualificar, fosse mais uma qualificadora do homicídio, o feminicídio. E por quê? Porque nós temos uma grande preocupação com a violência contra a mulher. Há vários programas de combate com essa violência contra a mulher. E com essa iniciativa de 2015, colocou-se no rol dos crimes contra a vida o feminicídio, que seria mais uma causa de um crime hediondo, caso estivesse aquele homicídio enquadrado nesse contexto, tá? Feminicídio, vamos deixar muito claro que é diferente de femicídio. O que é femicídio? É quando a mulher é morta, quando há uma morte contra uma mulher. Feminicídio não. Feminicídio a lei foi muito clara, é matar uma pessoa em razão do desprezo que eu tenho com relação ao gênero mulher. Então não basta ser uma vítima feminina, não basta ser uma vítima de sexo feminino para ser feminicídio. Ela tem que ter um contexto de violência em razão desse desprezo em que o homicida, ao não considerar essa pessoa como uma pessoa de qualidade, de ser respeitada, e matá-la simplesmente porque ela é mulher. Deu para entender, Guga? Doutora, deu para entender, foi bem didático, mas então eu gostaria que a senhora deixasse aqui claro para o nosso telespectador qual que é a diferença entre o homicídio, né, o homicídio e o feminicídio. Tá. Guga, eu estou até lendo aqui. Um exemplo que os dois crimes podem ser praticados contra uma mulher, por exemplo. Eu gostaria de saber a diferença. Nós temos, dentro do nosso critério do Código Penal, desde 1940, nós temos os homicídios qualificados e homicídios simples. Os homicídios qualificados, eles são qualificados de duas maneiras. Por que eles são qualificados? Porque aumenta a pena. A pena vai de 12 a 30. O homicídio simples, não. O homicídio simples é uma pena de 6 a 20. Então, nós já temos uma diferença. Por que qualifica-se a pena? Porque nós temos um modo de praticar o homicídio muito mais perverso, tá? E a lei, ela enumera qual tipo de maneira que seja considerada perversa. E nós também temos o motivo que qualifica o crime de homicídio para ter uma diferenciação entre aquele que mata por um motivo diferente, de um motivo não tão estúpido, mas, por exemplo, motivo privilegiado, motivo relevante. Nunca homicídio é relevante, mas a lei coloca relevante valor social, relevante valor moral. Um dos modos em que a lei exemplifica com relação a ter o homicídio qualificado é a torpeza e a futilidade. Então, se você mata por torpeza, o que é torpeza? Eu matei por torpeza em razão de dinheiro.
tá? Matou-se o chefe porque ele não deu uma promoção para ele, matou-se a avó porque ela não colocou no testamento. Então, está sempre visando o quê? A parte monetária. Temos também o fútil. O que é fútil? Por que qualifica-se fútil? O fútil é aquele somenos, de só por isso, de abjeto, de extremamente insignificante o motivo para ele ter cometido aquela atrocidade. Em 2015, colocou-se também o feminicídio. Quando ele coloca o torpe, o fútil e o feminicídio, que nós vamos falar agora. Feminicídio, ele classifica o que é feminicídio. Eu até vou acabar lendo aqui muito claramente. Ele fala o seguinte, olha, feminicídio, o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, a pena de 12 a 30, como nos outros também de 12 a 30. Então, é muito interessante que quando o delegado, ele investiga, ele tem que dar ênfase a essa investigação para verificar se o histórico entre aquelas pessoas, entre vítima e homicida, teve realmente esse detalhe do desprezo, esse detalhe da falta de respeito ao gênero feminino. Ou simplesmente foi um caso fútil. Hoje em dia, nós temos bem diferenciado o que é fútil, o que é feminicídio. Na lei nós temos bem diferenciado, mas eu estou percebendo nos tribunais, eu estou percebendo no dia a dia nosso, eu como advogada, que nós acabamos vendo que está havendo uma certa confusão na classificação. Que confusão é essa? Tanto o Ministério Público, tanto o delegado, no momento em que ele pega uma vítima mulher de homicídio, ele fala, é feminicídio. Sendo que não foi isso o que a lei colocou. A lei colocou o seguinte, não basta ser mulher, tem que desrespeitar a mulher, a violência tem que vir da violência doméstica, da uma violência já estudada antes, já verificada antes. Então, isso é muito... eu digo que isso é muito inseguro para a sociedade. A partir do momento que eu começo a entender a lei de forma errada e coloco como homicídio feminicídio a todas as mulheres que foram mortas, eu estou desprezando o critério legal. E se eu estou desprezando o critério legal, em algum momento, aquelas mulheres que realmente sofreram feminicídio, foram mortas porque eram desprezadas pelo seu gênero, não vai ser enxergadas. Não vai ter um enfoque a elas. Porque houve o quê? Houve uma confusão de classificação. Agora, doutora, dentro desse contexto, a senhora acha, de repente, os criminosos, através das suas defesas, tentam desqualificar o feminicídio para, de repente, no final do julgamento ter penas menores? Você acha que existe uma confusão jurídica ainda? O que a senhora dá essas mudanças aí na hora de decisões nos tribunais? Esse é um fato bem importante que você colocou, Guga. Quando eu tenho a colocação da denúncia do promotor ou a pronúncia do juiz com uma classificação errada, o homicídio, para as pessoas entenderem, o homicídio ela é julgada diretamente numa fase final pelas pessoas comuns. Não é julgado pelo juiz, é julgado pelos jurados, que são pessoas comuns, que elas vão ouvir tanto o Ministério Público como vão ouvir a defesa, que é advogado, né?
E diante dos argumentos usados, dos argumentos apresentados, elas vão julgar. O que vai ser requisitado a esse jurado? Que ele aponte o verdadeiro motivo para classificar como feminicídio. Se eu tenho uma acusação de feminicídio, o jurado vai ter que entender que no contexto daquela história houve um desprezo ao gênero feminino, em razão disso que a vítima foi morta. E não uma discussão só menos. E não um problema de dinheiro. Hoje nós estamos deixando de classificar os motivos fúteis e estamos dando mais ênfase aos feminicídios. Muitas vezes nós temos casos pontuais de violência entre casais, entre namorados, entre amigos, em que a pessoa mata uma mulher por um motivo fútil e não feminicídio, não gera feminicídio, é um motivo fútil. O exemplo que eu sempre dou, uma vez um marido matou a mulher, por quê? Porque ela salgou o bife. O bife estava salgado e ele não gostou. Naquele momento, o que ele faz? Ele esfaqueia a mulher e mata a mulher. É um motivo extremamente abjeto, é um motivo extremamente somenos, é um motivo desprezível, o motivo. Ele não matou porque a mulher não soube cozinhar o bife, em razão dela ser mulher. Ele matou porque o bife estava salgado. Nós não temos histórico, né? Nós não temos por exemplo, nesse momento, nós não temos um histórico que aquele homicida desprezava essa mulher desde o início, desde algum momento anterior a esse caso, para que a vítima fosse encarada que ela foi só morta porque era mulher. Se você colocasse outra pessoa no lugar cozinhando aquele bife e fosse morto pelo mesmo motivo, é o motivo que é fútil e não o gênero da mulher. Deu para entender a diferença? Sem dúvida nenhuma, é interessante até, doutora, porque eu acho que criou, né, até com o aumento da violência contra a mulher. E aí eu lhe pergunto, na violência doméstica, a senhora citou mesmo, por exemplo, o marido que cometeu o crime contra a esposa porque ela não salvou o alimento direito, quer dizer, motivo totalmente fútil. Você acha que há um erro de interpretação? A violência no Brasil, ela cresce a cada dia. A diferença, porque às vezes na cabeça das pessoas, qualquer tipo de homicídio causado de violência doméstica acaba se caracterizando feminicídio. Você acha que existe essa confusão na interpretação das pessoas? Há essa confusão, não na interpretação das pessoas, mas na interpretação no momento jurídico, no momento em que oferece realmente aquela acusação formal, que é a denúncia. Porque o que eu estava retomando, quando o jurado é questionado para classificar se, vamos pegar esse motivo, o bife salgado foi fútil ou em razão do gênero feminino? O que ele vai fazer? Ele que vai pensar, não, mas não tem nada a ver com o gênero feminino. Ele realmente matou porque ele usou de um motivo extremamente fútil. Então, nesse momento, o Ministério Público deveria ter classificado como motivo fútil e não feminicídio. Porque se ele classifica como feminicídio, o jurado não pode votar como feminicídio, se ele entender que não é por relação ao gênero, e sim em razão da futilidade. E aí, nesse caso, o perigo está o quê? Eu desprezo essa ideia do legislador de dar mais ênfase aos crimes realmente de feminicídio, quando eu generalizo, e aí ao final o que eu tenho? Eu tenho ao final do julgamento um motivo não esclarecido.
E muitas vezes eu posso ter um homicida sendo beneficiado por essa confusão. Porque o jurado não entende e fala, não, isso não é de gênero. Isso foi ridículo ele matar. Mas esse ridículo, que é o inútil, que é o fútil, não estava em processamento. Então, logo, o jurado não poderá condená-lo pela futilidade. Porque não é questionado isso. Só é questionado pelo feminicídio. Mas, doutora, é importante a gente deixar alguns pontos aí explicados para o nosso telespectador. Por exemplo, um crime por motivo fútil. Ele tem um agravamento na pena menor que o feminicídio ou maior que o feminicídio. É importante a gente explicar isso porque, como você disse, né? Às vezes a mudança aí na análise pode fazer com que o acusado tenha uma pena menor ou maior. Então é importante a gente explicar isso, doutor. A pena do feminicídio e a pena do motivo fútil é a mesma. É um crime qualificado, hediondo, considerado hediondo, é a mesma, é de 12 a 30 anos. Quando eu classifico de forma errada, o jurado não consegue naquele momento enxergar o feminicídio quando ele sabe de toda a história, aí que mora o perigo. Por quê? Porque a partir do momento que ele não enxerga o feminicídio, ele não pode votar como feminicídio. E aí o jurado tem que votar, tem que afastar esse motivo, que ele não viu, embora tenha já falado da denúncia, mas ele não enxergou no contexto o desprezo contra a mulher, o desprezo de gênero, tá? E nesse momento ele não vota como feminicídio, e aí o acusado, o homicida, pode ter sua pena diminuída. Por quê? Porque ao eu tirar a motivação, eu caio no homicídio simples, que a pena é de 6 a 20 anos. Então, ao invés de ele ser condenado a uma pena extremamente mais rigorosa, essa classificação errada, essa classificação generalizada, só porque era mulher e eu não tive um pouco mais de investigação, eu não tive um pouco mais de instrução para demonstrar realmente que é por causa do gênero e não somente pelo sexo feminino, esse homicida pode sair privilegiado em relação à acusação, ao final e à condenação. Ele ser condenado a uma pena muito mais simples, de 6 anos, podendo até ter regime semiaberto. Não vai nem para o regime fechado. Mas, doutora, às vezes algumas dúvidas no leigo, né, aparecem. Eu gostaria que a senhora explicasse. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui aleatório. Uma mulher é assaltada no ponto de ônibus e o bandido vai e mata ela numa reação. Isso pode ser considerado um feminicídio, já que, teoricamente, um homem, ele pode, pela força física, etc. e tal, pode intimidar o bandido. E a mulher, às vezes, por uma fragilidade, pode deixar o bandido, talvez, mais corajoso em fazer o ato, etc. Isso pode ser um feminicídio, doutora? Não pode. Não pode, entendeu? Por que não pode? Porque eu não sei. Exato, você deu um exemplo muito bom, Google, porque o simples fato dele pegar, molestar a mulher e ela, foi isso, né? Você que falou, olha, ele molestou e ela acabou não gostando e ele simplesmente matou. Eu poderia aí ter uma vítima criança, eu poderia ter uma vítima senhora, eu poderia ter uma vítima um senhor, um deficiente mental, um deficiente físico, e eu preciso estudar nesse acusado, pelo menos um histórico desse acusado, tá? Se ele tem essa propensão, se ele tem algum tipo de detalhes da sua vida, no qual ele é um agressor de mulher, é um desrespeitor de mulher, é realmente uma pessoa que tem casos criminosos com mulher. Porque aí fica muito mais claro. Agora, se pelo simples fato, olha, eu molestei a mulher, ela não gostou e eu fui lá e matei. Isso, a princípio, é fútil. A princípio. Pode ser feminicídio? Pode. Mas eu preciso de uma investigação um pouquinho mais aprofundada.
Agora, doutora, vamos a outro exemplo, aí é o que eu falo, né? Um exemplo leigo para a senhora dar o veredito técnico da situação. Mulheres aí que sofrem crimes sexuais, onde o criminoso aproveita da fragilidade para cometer um crime social e acontece o assassinato depois. É feminicídio? Sim, sim. Hoje eu vi até no jornal, uma reportagem, a moça falando o seguinte, que ela estava sofrendo violência na vida dela junto com o companheiro e ao final ele deu um tiro nela. Felizmente ele não matou. Mas ela já sofria violência e ela relatou, ela falou o seguinte, olha, ele não me deixava sair, ele não me considerava uma pessoa respeitada, ele falava que eu não tinha opinião, eu não poderia decidir nada, eu não conseguiria, eu não podia ter o meu próprio rendimento financeiro, ou seja, olha o histórico como é diferente. Essa pessoa, ela desde o momento em que ele teve um contato com essa vítima, ele não respeitou ela como mulher. E ao final ela desrespeitou porque ela quis sair de casa e ele simplesmente tentou contra a vida dela. Por quê? Porque ele ficou indignado de uma pessoa que nunca teve vontade, que ele nunca considerou que ela tivesse vontade própria, vai lá e tenta sair de casa? Que absurdo é esse? Ele não vai considerar isso. É diferente. Pode falar, desculpa, pode falar, Guga. Interessante. Nessa linha eu lhe pergunto, crimes contra a mulher vindos aí de relacionamentos abusivos são feminicídio? Então, eu tenho, desculpa a pergunta, eu não ouvi, cortou no meio. Quando o crime vem, por exemplo, relação, resultado de um relacionamento abusivo, como a senhora começou a explicar, onde o companheiro já não tratava bem a mulher, já tratava ela com desrespeito, já tinha histórico aí de tratar mal, isso acabou no homicídio. É um feminicídio? Isso é um feminicídio. Isso é um feminicídio porque nós temos claramente aí o desrespeito da companheira, o desrespeito dela como sexo feminino. Isso é muito característico como feminicídio. Diferente de alguns companheiros que que é rompido o relacionamento e não aceitam o relacionamento, ficam desesperados, completamente perdidos, enlouquecidos, vai lá e mata a mulher. Ele nunca teve, vamos imaginar que esse companheiro nunca teve um relacionamento agressivo, nunca teve um relacionamento violento contra essa vítima. Mas quando ela rompe com ele, ele cai numa desgraça de pensamentos e vai lá e mata a mulher. Isso é motivo fútil. Porque ele não matou porque ela mulher. Oi? Interessante essa análise. E aí eu lhe pergunto, né? O que as autoridades, e aí a gente já está indo para um outro departamento, que as autoridades policiais, na hora da investigação, elas podem colaborar para que, na hora que chegue ao júri, chegue a parte, né, processual do crime, que possa identificar bem se foi um feminicídio ou se foi um homicídio aí com outra qualificação. O crime de homicídio, Guga, ele é um crime realmente sempre cercado de circunstâncias pessoais. Muito difícil, por isso que nós temos, bem diferenciado, é crime contra a vida. O homicídio, só fazendo um parente muito rápido, a pessoa nunca mata em razão de ter querendo roubá-la e depois mata, que é o latrocínio. Isso não tem nada a ver com o júri. Quando eu tenho um homicídio, seja em qualquer qualificadora, seja em qualquer circunstâncias de modus operandi, que a gente fala que é como ele cometeu o crime, mas sempre eu tenho uma relação pessoal. O pessoal, nós que fazemos júri, nós estamos falando, a pessoa nunca mata sem um motivo conhecido. Nunca mata sem um motivo para ela. Não que nós tenhamos um motivo relevante, isso não. Morte nunca tem que ser feita. Mas nós, às vezes, desconhecemos o motivo.
Mas quando a polícia investiga de forma muito detalhada, que felizmente é esse o serviço da polícia, é esclarecer por que aquele cidadão cometeu essa violência contra essa pessoa, que isso é muito característico dos crimes de homicídio, eu consigo identificar aí e classificar de forma muito correta. Quando há uma investigação entre a relação da vítima e do agressor, entre as circunstâncias que continha esse relacionamento entre eles, eu tenho, sim, uma situação extremamente esclarecida, a ponto de eu não ter nenhum erro na classificação. Eu vou colocar homicídio fútil, ou vou colocar homicídio torpe, ou mesmo feminicídio. Agora, dentro da sua experiência, o MP, ele tem tomado aí providências contra esses equívocos que acabam acontecendo, né? Haver um recurso, como tem acontecido e como tem andado, né, o prosseguimento em relação a esses julgamentos? Nós estamos vivendo um momento em que nós temos que ter uma resposta para o combate à violência contra a mulher. Isso é claro, isso é muito sério e nós temos que fazer isso. A partir do momento em que o delegado classifica como feminicídio e o promotor entende naquele momento rápido, de uma rápida análise também que houve feminicídio, ele acaba entrando na situação de resposta para a sociedade, resposta para que a sociedade se conforte com aquele enquadramento, e muitas vezes, não podemos generalizar, mas muitas vezes essa classificação é errada. Em razão do quê? Em razão do que eu estou, de forma, entre aspas, combatendo a violência contra a mulher, se eu denunciar tudo pelo feminicídio. Mas isso não é correto. Não é correto. Doutora, a senhora que acompanha aí o dia a dia das decisões do judiciário, lógico, sem citar nomes, mas a senhora poderia dar um exemplo de casos aí que a senhora tem visto recorrentes com esse erro? Sim. Um caso muito que me chocou foi um rapaz que tinha ele era casado, tinha dois filhas, tudo, e ele tinha uma amante, mas tinha uma vida regular, tinha uma vida extremamente, entre aspas, supostamente tranquila com a esposa, mas ele tinha um amante. E no final do ano, logo após a instituição do crime de feminicídio de 2016, ele vem a fazer um acordo com a amante que ela queria passar o ano novo com ele. Ele pega e fala para a esposa: olha, você vai passar o ano novo com a sua mãe em outro estado, que por sinal era Minas Gerais, e eu vou ficar aqui com a minha família. Na verdade, ele queria o quê? Ele queria passar com a amante. A esposa não concordou e falou que não ia. O que ele faz? Ele, numa situação extremamente violenta, ele mata a mulher. Ele mata. Por que ele matou a mulher? Por que ele matou a mulher? Porque ele queria passar o ano novo com a amante. Mas anteriormente a esse caso, ele tinha algum relacionamento, ela era uma pessoa extremamente bem-sucedida, ele também bem-sucedido, eram pessoas que de equivalência social muito bem, ela tinha um cargo muito bom, ele também tinha, eles iam em festas, eles se apresentavam como um casal respeitosos um com o outro, mas ele vem a matar a mulher, pelo simples fato que ele queria passar o ano novo com ela, com a amante. No momento em que nós estamos no fervor da lei do feminicídio, em 2016, a lei de 2015, 2016, o que o promotor vê? Ele denuncia como feminicídio. Por quê? Matou a mulher. Não, mas eu não estou entendendo. Qual o desprezo que ele tinha contra a mulher, o gênero feminino? Qual violência doméstica que isso tinha anterior? Foi um caso pontual? Foi uma situação pontual? Foi um motivo extremamente fútil, extremamente horroroso e fútil. Nunca ele deveria ter feito tal atrocidade. Isso é caracterizado motivo fútil.
Quando o júri é colocado, os jurados é colocado no momento para verificar esses fatos e é demonstrado que aquele homicida, ele nunca na vida dele teve um desrespeito com relação ao sexo feminino, muito pelo contrário, ele idolatrava a mãe, tinha suas filhas, tratava muito bem as filhas, tinha sobrinhas, ele era uma pessoa extremamente gentil com as mulheres. Quando o jurado é questionado que se esse caso é feminicídio, ele não consegue responder que sim. Ele consegue ver que é fútil, mas ele não consegue responder que é um crime em razão de gênero. E aí, por isso, nós, nesse caso, os jurados não conseguindo enquadrar no feminicídio, esse rapaz acabou sendo condenado a homicídio simples, porque não havia outra qualificadora. E aí, houve uma revolta. Até estamos chegando já nos minutos finais do nosso programa, mas eu gostaria de deixar uma última pergunta para a senhora. O que nós podemos fazer aí para mudar essa situação? Como pode aí que seja melhor interpretado essa parte da lei para que a gente tenha aí mais justiça no final dos julgamentos? Qual a saída que a senhora vê aí como jurista que é? Guga, a lei penal ela não foi feita para confortar as pessoas. A lei penal foi feita para punir. O enquadramento dela errado causa uma situação perigosa. Quando eu tento enquadrar de forma mais gravoso, achando que é mais gravoso, para deixar as pessoas mais confortáveis, para deixar a sociedade mais confortável, eu cometo um erro grave que eu acabo tendo lá no final do processo corrigido pelos jurados, pelos juízes. E isso acaba dando uma insegurança muito grande para a sociedade. Porque aquilo que eu penso que estou fazendo, que é o combate à violência, eu estou banalizando com relação a qualquer tipo de acusação errada, e isso causa realmente uma situação bem perigosa. Doutora Jaqueline, eu quero agradecer a sua participação nessa Conexão Legislativa de hoje. Foi muito bom aí a gente falar sobre o feminicídio e essas diferenças aí que são preponderantes aí nos tribunais. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Guga. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. E este foi mais um Conexão Legislativa. Eu agradeço a sua audiência e falo que você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Você acessa lá a Rede Alesp, segue a gente e começa a receber todos os conteúdos dos nossos programas e tudo que acontece aqui no Legislativo Paulista. Até o próximo encontro. Valeu!